Está começando mais um Acredite Se Quiser e, novamente, Arquivo Fenômeno, pagando nossa promessa de um dos nossos últimos episódios. Não é mesmo, Sr. Fudjek? Isso aí, Mr. PH. E promessa é dívida, né? Então estamos aí cumprindo. Exatamente. Então, hoje, novamente aqui com a gente no Acredite Se Quiser, nosso grande amigo Ken Wolf, que hoje tá aqui pra gente falar dos OPARTs, os objetos fora do lugar. Não é isso, Ken? Exatamente, vamos tentar colocar eles de alguma forma na harmonia, né, da nossa história, do nosso universo aí. É isso aí, então daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos descobrir se esses objetos são realmente fora do lugar e do tempo. Pedras de bem-bem, caveiras de cristal, dinossauros, oricalco, mapa de Piri-Reis. Acredite se quiser. Ok, eu vou começar o episódio já jogando a bola pra você dar a definição de OPART. O que vem a ser um objeto OPART? Então, vai ser o OPART é um acrônimo de uma sigla, Out of Place Artifact, que é um artefato fora do lugar, né? Exatamente o que a gente fala aqui. Então, é basicamente isso, um objeto que não deveria existir diante da cronologia das invenções e das descobertas da raça humana. Cara, olha só, eu vou depois deixar você enumerar os vários que tem aqui, mas eu quero chamar a atenção para um primeiro aqui que eu vi. A gente tava conversando aqui em off antes. Pra mim, é um helicóptero. Pô, eu vi esse hieroglifo lá e falei, caramba, um helicóptero. Inclusive, se você for expandir um pouquinho a mente aí, você vê um disco voador do lado, umas outras coisas meio suspeitas. Mas essa bola, quem vai chutar ela pra gente é o Sr. Fudjek, que vai falar do mistério de Abidos. O que é esse mistério de Abidos, Sr. Fudjek? E por que ele tá aqui no nosso episódio de Objetos Fora do Lugar? Bom, PH, essa figura de Abidos é uma série de figuras, né, na verdade. Se você olha, você vê ali um helicóptero, você vê um submarino, um avião e tudo. E aí algumas pessoas dizem que isso é prova de que no passado havia uma tecnologia similar ao que a gente tem hoje, ou talvez mais avançada, né? Então eles fizeram essa correlação. Porém, pelo menos nesse caso em específico de Abidos, existe uma explicação muito sólida, muito forte para isso, e que não tem nada a ver com tecnologia ou seres extraterrestres. Nesse caso seria apenas uma sobreposição de escritas. Então, essas figuras, elas estão num templo de Abidos, lá no Egito, e o templo foi inicialmente construído pelo faraó Sete, e o Sete morreu durante a construção, e quem assumiu a construção foi o filho dele, o Ramsés II. E aí, então, ele sobrepôs o nome dele em cima do nome do pai. Então, os faraós, eles se identificavam com uma coisa que a gente chama, na egiptologia, eles chamam de cartucho. Então, tem o nome do faraó e as denominações que ele tem. Então, o que aconteceu ali foi essa sobreposição. Inclusive, no artigo lá no Fenômeno, eu peguei o hieróglifo, né, de cada um deles, dos dois faraós, mostrei como era o cartucho do faraó Sete I, do Ramsés II, e como que ele fica sobreposto. É exatamente essa figura que a gente tem aí. Então, eu diria que 99,9% de certeza que isso é uma sobreposição de escrita, o chamado palimpsesto. Então, nesse caso, eu não considero assim como algo, digamos assim, que remeta, né, a uma arqueologia proibida, digamos assim. Ô, Jackson, então quer dizer que eles meio que aproveitaram a folha de papel deles? Que já estava escrita? Seria mais ou menos isso, né, a grosso modo. Caramba, velho. E isso aí eles fizeram de propósito pra fuder a gente no futuro. Eu tenho certeza que não tem outra explicação. Não tem.
Não tem mesmo. Putz, cara, é muito igual. Você faz. Beleza, eu aceito sua explicação. Ela é totalmente plausível e se encaixa perfeitamente. Mas, cara, você olha ali, você vê um helicóptero, você vê um disco voador, você vê um submarino. Caim, você chegou a visitar o Templo de Abydos também? E chegou a ver essa figura lá? Sim. É? E o que defende essa questão é até o local onde ele está. Geralmente as coisas importantes ligadas com o divino ficavam numa sala ampla. Você vê isso outro. Em Luxor você vê, por exemplo, um barco. O barco do faraó que ia levá-lo para o além tem uma sala gigante com o barco também na parede e o próprio barco lá. Então, se fossem umas coisas como fossem essas invenções, como helicópteros, tanque de guerra, né? Tem gente que tem que ver o tanque de guerra. Não estaria num cantinho de parede. Quando você entra, tá acima da sua cabeça à direita, assim. Como se fosse em cima da sua porta de casa, entendeu? Ou em cima da porta do seu quarto. Uma coisa que é numa passarela muito pequena. Agora, assim, quando você pega o contexto do que tem lá no Egito, assim, você vai cair no que a gente falou no podcast anterior. Essa explicação que é da arqueologia oficial está mostrando que os egípcios reaproveitavam muito as coisas. Então havia uma coisa que estava lá pronta. Aí imagine que o shopping center da sua cidade fosse um shopping que já tivesse 2.000 anos de fundação. Era isso que acontecia com os templos no Egito, né? Então você tem templo ali no Egito que funcionou ininterruptamente 3.000 anos. Cara, desculpa te interromper, mas eu fiquei imaginando, sei lá, daqui a 3, 4 mil anos no futuro, depois de, sei lá, a humanidade ter ido pras cucuia, surge uma nova civilização e tal, eles acham a Estátua da Liberdade e falam, putz, a Terra era habitada por senhoras de togas gigantes. Exatamente. Isso aí que você tá descrevendo é o que tá na introdução do Eram os Deuses Astronautas, entendeu? Que, eles falavam de discos voadores que eram lançados por homens de corpo atlético, e esses discos continham músicas e informações. Olha que doideira, cara. Cara, mas olha só, igual a gente estava falando aqui antes de começar a gravar. Vamos supor que eu fui lá no Egito visitar esse templo que tem essas inscrições lá. Se eu chego lá, sem conhecimento nenhum, e bato o olho naquilo, a primeira coisa que eu vou pensar é falar, putz, cara, por que tem um helicóptero naqueles negócios antigos? Porque ali você vê realmente o helicóptero. Então não tem como você, sem conhecimento, interpretar aquilo de outra forma. E eu não tiro a razão das pessoas que levaram por esse lado, sacou? Não tiro mesmo. É preciso muito estudo e se aprofundar muito na parada, igual você falou ali de reaproveitamento e tudo, ver esse histórico todo, pra você entender o contexto daquilo ali e ver que não tem nada a ver. Agora, convenhamos, é uma coincidência muito grande. Aquele formato ali, e assim, mas quando a gente está falando dessa reaproveitação, talvez o exemplo maior seja a própria pirâmide de Gizé. Porque, olha, ao contrário de todas as outras, ela não tem pinturas. Quando você coloca aí no Google templo ou tumbas do Vale dos Reis, você vai no Vale dos Reis, ela está completamente pintada. Não há detalhes que não estão sem uma gravura, sem um hieróglifo. Mas na pirâmide de Kéops você não vê nenhum hieróglifo. Nenhum. Então, é onde a gente questiona. Os arqueólogos vão dizer, não, mas isso aí é porque as dinastias mais antigas não pintavam seus templos. É uma explicação, né? Mas a pirâmide em si parece reaproveitada, porque se a gente pegar, veja quando a ciência vira dogma, né? A religião tem seus dogmas que são inquestionáveis. Se a ciência se contamina e vira dogmática através das academias, das universidades, se ninguém contesta os livros, se ninguém contesta os professores, vai virar dogma. Então, assim acontece. O arqueólogo que estava lá na primeira expedição, que entrou na pirâmide de Kéops, ele não encontrou nada. Então, se sugere que ele falsificou o cartucho, como o Jackson falou, que tinha o nome lá do Khufu, né? Que é o Kéops Kéops é em grego, Khufu é em egípcio, a pronúncia. Então é a única coisa que prova. E daí eles vão e colocam, olha, o grande salão, a câmara da rainha, a rainha nunca foi enterrada lá, a câmara do rei também não tem por que se chamar a câmara do rei, e assim vai só na questão de manter a tradição das velhas classificações, e se ninguém contesta, a coisa vai ficando para sempre, entendeu? Incontestável.
E aqui uma coisa que eu ia até te perguntar no nosso último episódio, sobre as pirâmides também, acabou que no papo ali eu esqueci, é que também, quando eu pesquisei sobre as pirâmides, a esfinge, que a esfinge já estava lá quando as pirâmides foram feitas e tal, eu descobri que as pirâmides, elas eram originalmente com uma cobertura externa de granito branco e a ponta de ouro maciço. Isso Sim. é real também? As pirâmides, elas têm a ponta dela, normalmente elas têm uma pedra única, no formato de pirâmide. Assim, independente do tamanho da pirâmide, lá na ponta dela vai ser o final vai ser uma pirâmide, concorda? Sim, uma pedra única, maciça. Isso, essas pedras têm um nome curioso, chamado Pedras de Bem-Bem, e são pedras sagradas, muitas foram encontradas, você vai lá no Museu do Cairo, você vê as pedras de Bem-Bem, geralmente negras, mas o que se afirma é que a ponta da Grande Pirâmide era realmente uma pedra Bem-Bem, vamos dizer assim, de ouro, né, e elas eram brancas, e iluminavam, elas brilhavam, o que vai reforçar aquela teoria que elas são exatamente na mesma formação da constelação de Órion, né, tanto é que elas não estão numa reta. A constelação de Órion, uma das estrelas está um pouco saída da reta, sim, mas as outras duas estão numa reta. Então as pirâmides também são nessa mesma configuração. Então elas tinham essa capa, você ainda vê parte da capa na pirâmide de Khafre, e essa capa foi destruída para ser reaproveitada para construir os prédios mais antigos da cidade do Cairo. Porque veio o Império Muçulmano, né? E o Império Muçulmano diziam que as pirâmides, eles interpretavam que as pirâmides eram obras do próprio demônio. Tanto que teve um califa que tentou destruir a pirâmide de Miquerinos, a menor de todas. E aí quando você olha hoje, a pirâmide de Miquerinos tem uma cicatriz. Se você procurar uma foto dela, você vai ver logo um rasgo que ela tem, que na verdade foram os caras tentando executar a ordem do califa, né, para destruir a pirâmide, mas depois de 23 anos, rapaz, eles só fizeram aquela cicatriz, aí eles desistiram. Ia dar muito trabalho. E aqui, você falou dos muçulmanos. Isso aí agora me bateu na cabeça, assim, que eu lembrei disso na hora. O que é a pedra negra ali no islamismo? Aquela rocha negra que tem lá na Meca. Lá na Kaaba, né? Isso. O que é aquilo? Aquilo é uma parte também? Qual que é a explicação para aquilo? Não. Aquilo é reconhecidamente um asteroide. O pouco que foi permitido estudar é um asteroide. É mesmo? É um asteroide. E qual que é o sentido dele estar ali? Eles atribuíram alguma coisa sagrada? Provavelmente sim, porque ela tá lá, né? Mas qual que é a história por trás disso? Não, eles... Porque o muçulmanismo, ele tem a sua vertente meio, vamos dizer assim, cósmica. Por exemplo, Maomé foi à Lua. Se você vê lá os textos, Maomé foi à Lua. Então tinha muito disso, diferente da igreja, do cristianismo, que a Bíblia foi escrita pelos discípulos, por Paulo e pelos apóstolos. O Maomé não, Maomé recebeu uma edição completa do Alcorão entregue, então é de origem divina. Então, entre o pessoal muçulmano, as coisas que vêm do céu vêm prontas. Então eu interpreto que numa visão dessa de meteoritos, né, eles já tinham essa convicção que as coisas sagradas vinham do céu. Então caiu ali na região, foi interpretado que era uma pedra sagrada e assim tem sido venerada. Cara, eu acho essa história muito interessante. Eu ainda quero aprofundar mais nessa história, hein? Mas vamos lá. Vamos começar a enumerar os opartes aqui. Inclusive, esse primeiro que eu vou falar aqui é muito interessante, porque tem muita coisa pra gente falar hoje. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Ó, essa aqui eu quero ver uma explicação cética pra parada, porque pra mim, tá, eu não tenho uma outra explicação que senão uma civilização avançada que fez isso. As caveiras de cristal. A gente até viu naquele filme bosta do Indiana Jones lá, essa história toda e tal, mas as caveiras de cristal, elas são reais. Pelo menos dizem que são reais. E são caveiras entalhadas num cristal muito duro, com uma tecnologia ali de lapidação que se supõe que não existia na época. Qual que é o rolê por trás da caveira de cristal? Ela é considerada um oparte também? Esse das caveiras eu não tenho, não tenho, digamos assim, know-how pra comentar. Bom, olha, os crânios de cristal, eles têm uma riqueza de detalhes nos livros da década de 70 muito grande. Realmente é como você falou, para fazer precisaria de uma tecnologia desconhecida. Então tem crânio de cristal pelo mundo todo. Você em grandes museus do Smithsonian, o de Paris, tem crânios de cristal por todo lado, tem coleções particulares também. A maioria são considerados fraudes.
E assim, tem uns 12, mais ou menos, 12 a 15 crânios que ainda fica digno de pesquisa. Meu amigo, pode ter 500 falsificados. Se tiver um que eles não sabem explicar, pra mim já é suficiente pra deixar a pulga atrás da orelha. É esses aí que me mata. Inclusive, falam que nas civilizações maias, nos incas ali, tinham caveiras de cristal. Então, eles são provenientes justamente da América Latina, da América Central. Eles foram encontrados em pirâmides maia. Agora, ele falava também, isso é incrível, cara, que em determinada situação, se você pôr uma luz, aí você vai ver saindo do crânio imagens de um tempo esquecido, sabe? Tipo uma máquina de slide pra quem é velho como eu. Porra! E tem algum estudo aprofundado em cima disso? Então, olha, esse primeiro crânio, o pessoal que não acredita, fala que o arqueólogo fez o crânio e ele tentava incentivar a filha dele a seguir a arqueologia. Então, durante um estudo em uma das pirâmides, ele escondeu propositalmente e direcionou a filha para, de alguma forma, ela achar esse crânio. Caramba, velho. Essa é a história cética, entendeu? E aí, cara, olha, você talvez o grande público não saiba disso, mas existe um tal de um arquivo nos museus que seleciona o que vai e o que não vai. Então, é curioso como, às vezes, uma coisa tá lá perdida há centenas ou milhares de anos, aí é encontrado, levado para o museu, catalogado, colocado numa caixa e esquecido, perdido de novo. Há artefatos encontrados pela humanidade que estão sendo procurados por arqueólogos dentro de porões de museu. Por aí você imagina a situação. Cara, porque vamos imaginar assim que museus muito antigos, durante, eu posso até falar centenas de anos, né? Foram sendo coletados materiais de tumbas, de pirâmides, de locais de sacrifício, de locais religiosos. E essas paradas, como não tinha explicação, foram sendo guardadas, ele igual você falou, encaixotadas. Deve estar tudo lá e ninguém tem acesso a isso. Olha, o Zecharia Sitchin, da lenda dos Anunnakis, ele morreu tentando ganhar na justiça que mostrassem uma múmia de uma princesa Anunnaki autêntica. Por aí você tá lá nos últimos livros dele, eu não me lembro o título, mas tá lá. Entendeu? Foram os últimos anos da vida dele, foi lutando na justiça para que o pessoal fizesse um teste de DNA na princesa Anunnaki que eles tinham. Inclusive, isso aqui não tem muita coisa a ver com o que a gente tá falando, não é uma mera curiosidade, uma trivia, saca? É igual aquele clipes do Windows que aparece de vez em quando no cantinho piscando ali pra você te dar uma dica que você não quer. Cara, eu tava vendo um tempo atrás que antigamente a cor marrom, o marrom mesmo, era chamado de marrom múmia porque eles eram feitos com múmias trituradas, misturadas com alguns outros corantes. Isso é verdade? É verdade. E não para por aí. Porra! Não para por aí. Muitas múmias foram desviadas para a América do Norte e esse pó era inalado porque curava muitas doenças. Você imagine como teve gente que morreu porque inalou. Realmente deve curar qualquer doença que você morre. Você não tá mais doente? Ah, não. Aqui, vamos lá, continuando essa linha aí do mais insólito e tal, tem uma parada também que eu vi um tempo atrás e me chamou a atenção. Chama dinossauros de Acâmbaro. Você já ouviu falar? Ah, sim, é um dos temas que eu mais gosto. Cara, então vamos lá, deixa eu explicar rapidamente pra quem tá escutando a gente. Acho que foi no México, eles encontraram uma tumba lá, fazendo umas escavações, eles encontraram vários animais em argila, como se fossem mesmo bonecos assim, feitos em argila. Só que, cara, os bonecos é um tiranossauro, é um estegossauro, é um alossauro, um triceratops. Sim. E, putz, de novo, é pareidolia e tal. Eu quero que me explique isso então. Eu vou até deixar essa foto no Instagram pra vocês verem que aquilo, não tem um animal contemporâneo ao homem que seja parecido com aquilo. Exatamente. Foi no México mesmo, Guanajuato, né? Foi um cara chamado Valdemar, cara. Eu não sei a pronúncia, é Just. Foi ele que começou a juntar essas figuras de Acâmbaro. Eu passei a vida toda chamando de Ancabaro. Sabe aquelas pronúncias que você tem desde a adolescência, desde criança? Mas aqui, na minha colinha aqui, tá Acâmbaro, que tem um acento no Acâmbaro mesmo. Sou eu que estou errado, é só vício mesmo de linguagem. Então, ali mostra que não são apenas os dinossauros, né, mas o homem dominando o dinossauro. Porque tem figuras montadas, os caras andando como cavalo. De quanto tempo que é isso? A cronologia dessas figuras são de apenas 6.000 anos. Pô, cara, vamos lá então. Eu acho que o último período com alguma espécie assim que se remetesse a um dinossauro, porque dinossauro também é um termo muito abrangente para esses animais antigos. Tudo é dinossauro, não é. Mas os últimos assim que se assemelhavam a dinossauros eram ali do período Cretáceo, que faz parte da era Mesozoica. E isso aí nós estamos falando, será, de 60 milhões de anos atrás. Esse povo descobriu fósseis e criou uma cultura em cima disso? Ou
ter uma outra explicação pra isso aí. Porque, cara, é muito parecido com as representações que a gente tem hoje em cima de fósseis. Olha, oficialmente o homem conviveu com o mamute, né? Que foi ele que inclusive extinguiu. Então, assim, só que isso tá caindo por terra. Recentemente foram encontrados nos Estados Unidos, na área justamente ali entre Estados Unidos e México, tem um vale desértico que foi encontrado pegadas de centenas de tipos de animais que passaram ali no final da Era do Gelo, descendo, buscando áreas mais quentes. Então, eles seriam sobreviventes do Grande de Gelo, né? E passaram por ali. E o muito interessante, rapaz, que você vê que as pegadas, elas estão coexistindo, as pegadas desses animais, dinossauros que não conviveram com o ser humano, e também esses mamutes, esses aí que a gente falou, convivendo com pegadas humanas. Olha, a cena é incrível, porque eu vi um vídeo que o arqueólogo, assim, apresentou ao repórter, né? E o repórter se emocionou, porque disse, olha, crianças! E havia pegada de crianças. Já pensou? Que coisa... É muito bonito, né? Esse contato com o passado, né? Sim, mas aí a gente pode até explicar, assim, que era uma região, uma sedimentar ali, sei lá. Os dinossauros passaram, essa região foi fossilizada. Aí depois esse mesmo processo de alguma coisa desceu ali, os homens andaram. E se misturou com o tempo. Pode ser isso? Não, porque eles estão na mesma camada. A importância é justamente essa. Pô, mas você me bugou agora. Então quer dizer que o homem andou com o dinossauro em algum período? É o que falam essas pegadas, entendeu? Caramba, velho. E aí a gente vai justamente para o Opart mais ligado a essas figuras de Acámbaro, que também fala do mesmo tema, que são as pedras de Ica, no Peru. Não, mas calma, antes de passar para as pedras de Ica, por que esses dinossauros estão lá? De onde que eles tiraram esses dinossauros? Mas é aquela coisa do Jurassic Park, né? A vida dá um jeito de existir, mas tá, vamos fazer o pensamento cético? Vamos fazer o pensamento cético. Por favor, que eu tô pirando aqui, velho. Não, vamos puxar você de volta. Então, assim, olha, alguém pode dizer que por que existem dragões no mundo, na lenda do dragão, em muitas culturas diferentes que não se comunicavam? Porque provavelmente em algum momento eles acharam fósseis de dinossauros e acharam que aquilo era de um lagarto muito grande, que voava, alguma coisa, pelo tamanho, e aí foi criada a lenda dos dragões, não é isso? Perfeito. Então pode ser também que os homens ali em Acámbaro não conviveram, mas acharam fósseis e falavam sobre seus antepassados convivendo com aqueles seres. Entendeu? Tá, beleza, comprei a ideia, tá. Cara, mas isso não explica as pegadas que os humanos lá também não explica. Ah, mas aí você tá falando de um estudo do cara muito sério que é o Hancock, né? Que eu falei também no episódio anterior. E é tocante demais. É tocante. Cara, porque olha só, vamos viajar um pouquinho, vamos extrapolar um pouquinho aqui a imaginação. Se realmente teve um período em que o homem conviveu com os dinossauros, com saurópodes, igual a gente vê ali, estegossauro, triceratops, alossauro, triceratops, esse tipo de bicho, de repente, vão lá, não me briguem comigo, tá? Eu tô no lugar certo pra isso, acredite se quiser, não se esqueça. O monstro Loch Ness pode estar na mesma linha, pode ser um dinossauro vivo que tá ali de alguma forma ainda. Perfeito. E ele não é o único, né? Tem lendas como é Pleossauro, né? Acho que é Pleossauro, né? O nome dele, da espécie dele. Plesiosauro. Plesiosauro, pronto. Um tempo atrás, eu tava conversando com o Jackson, a gente até tá devendo esse programa, hein, Jackson? Que é dos dinossauros ainda vivos, supostamente vivos. Ah, sim. Uhum. Que tem a história daquele Mokele Membe, que você falou, que é um dinossaurinho também. É, na África. Isso. E tem tem na Argentina, tem na União Soviética, tem no Alasca. No Alasca tem bastante relatos de seres como a Nessie. Eles têm até um nome também, como a Nessie. Lá nos Estados Unidos tem vários assim também, né? Dentro do território dos Estados Unidos, e eles deram nomes parecidos com Nessie. Então tem Nessie, Tessie, Lessie, tem vários assim, tem mais de 30 espalhados pelos Estados Unidos. E tem uma história também muito famosa da Segunda Guerra Mundial, que um submarino japonês foi atacado por um mosasauro. Eles descrevem exatamente isso, não falaram que foi um monstro aquático, foi um mosasauro. O mosasauro atacou esse submarino japonês, danificou o submarino, e os japoneses conseguiram subir para a superfície e foram resgatados por um barco da Marinha Americana. E eles contaram que eles foram avariados por um mosasauro. E o desespero deles em sair da água era tão grande que eles subiram no barco dos inimigos, cara. Existe essa história na Segunda Guerra, sacou? Então, vai saber, né? Vai saber. Senhor Afudjack, vamos pôr na nossa agenda aí que a gente tem que falar desse assunto, hein? Bora, vamos fazer. E ok, vamos puxar aqui as pedras... É pedras de Ica, né, que você tinha citado, eu te cortei pra falar dos dinossauros. Sim. O que são essas pedras de Ica? As pedras lá são, como a gente chama, seixos, né? Pedras arredondadas, assim, de andesita. E nelas tem figuras de dinossauros convivendo com os homens. Dinossauros domesticados. Mas vai muito além disso.
tem lunetas, seres humanos vendo lunetas, seres humanos fazendo cirurgias complexas, neurológicas, cerebrais e também até transplante de coração. Está em pedra? Está desenhado em pedra? Tá nas pedras. Então, você vai em Ica. Ica é uma cidadezinha pequena. Pra você ir a Ica, você tem que só ir a Ica. Entendeu? Assim, ela pega uma estrada que vai só nela. E lá tem o museu dessas pedras de Ica. Onde que é isso? Que país que é isso? É no Peru. Ah, tá. No sul do Peru. E, assim, você vai ver lá a coleção aberta ao público e ela é extremamente atacada e também extremamente defendida, né? O pessoal fala que são falsificadas, quanto mais o cara comprava. Isso aconteceu também em Acâmbaro, tá? O cara comprava, aí as pessoas iam achando e vendendo a ele, então, como a pobreza é muito grande, o pessoal acha que o pessoal falsificou para vender aquele entusiasta. A mesma história, só que a complexidade, o tamanho do número de pedras de Ica, o grande mestre do realismo fantástico, o Roberto Charroux, ele faz questão de fazer uma pesquisa nisso e diz, ele faz um cálculo, quantas pedras de Ica teriam que ser falsificadas por minuto para poder ter tantas em um ano. E é impossível, entendeu? É tipo assim, como se você tivesse que fazer 500 pedras por dia, sem descansar. E já foi feito algum estudo em cima dessas pedras pra datar elas, de quando elas teriam sido feitas, alguma coisa assim? Foi, mas o estudo sempre dá como indeterminado. Não? Ah, mas putz, cara, sempre assim. Porque, assim, rocha não é tão fácil não, sabe? De ver com o carbono, o teste do carbono. Não é tão fácil quanto o pessoal fala. Vou aproveitar seu gancho aqui e vamos continuar ali nessa região do Peru ali. Cara, linhas de Nazca. Tá, as linhas de Nazca por si só elas já são, assim, surpreendentes, extraordinárias. Pra mim é uma coisa, assim, que eu também, novamente, é minha opinião, tá? É uma coisa que só pode ser vista do céu, então não faz muito sentido um povo que não sabia voar, não tinha como voar nem fazer nada, fazer aquilo pra ser visto do céu. Acho que nem referência eles teriam, ou por que eles fariam aquilo. Beleza. Ah, tô querendo comunicar com os deuses, tá? Que deuses? É aí que tá o negócio. Entre vários desenhos ali na linha de Nazca, tem uma que é de um astronauta, cara. Com um macacãozinho e tudo mais e tal. Dando tchau. Exato, dando tchauzinho. Por favor, isso aí é uma parte também? Isso aí não devia estar ali? E o que aquilo representa? Tá, não, PH, você tá vendo demais. É pareidolia, aquilo não é um astronauta. Então, o que é aquilo? Não, pareidolia nem a arqueologia oficial diz que é, entendeu? Agora, o que está sendo representado ali é que é o desafio. E não é só por uma questão interpretativa. Por exemplo, tem um macaco, né? Em Nazca nunca teve macaco. Sempre foi aquele deserto. Tem baleia. Né? Tem baleia. O macaco só vai ser encontrado na selva amazônica. Então, depois da cordilheira. E, cara, olha só. Senhor Ufujek e senhor Ken Wolf. Você pega esse dinossauro... Por favor, novamente, eu tenho que sempre puxar isso nesse episódio. Não briguem comigo, tá? Eu não consigo deixar de fazer essa analogia. Você pega esse desenho do astronauta de Nazca aí, que parece um astronauta mesmo e tal, mas você vê que é uma cabeça grande, com olhos grandes, um corpinho mais fino, um braço menorzinho. Cara, o Malsan achou umas múmias que parecem muito com esse desenho. Sim, as múmias de Nazca. As múmias de Nazca. Um dos temas mais polêmicos, né, da atualidade, né? Sim, nós gravamos um episódio aqui, nós falamos desse assunto que até hoje é inconclusivo, sacou? Inclusive, eu tô pra chamar o Rony aqui pra gravar com a gente, o nosso amigo Rony Vernet, que o Rony esteve lá, ele viu as múmias de perto, conversou com o pessoal lá e tal, e o Rony é um dos que defende que aquilo não é uma armação, não é uma coisa montada pra enganar turista, sacou? Que aquilo é uma criatura única. Ela tem aquele formato, ela tem aquela conformação física. Agora, todo mundo fala que é falso. E como é que você explica que na mesma região que elas foram encontradas, você tem esse desenho lá, de todo tamanho no chão? É coincidência? E assim, os desenhos de Nazca não pararam. A maioria do público pensa que já acharam todos. Não acharam novos. Todo ano acha novo. E acha de 170 novas figuras. Cara, e não são coisas pequenas. Tem figura ali que tem mais de quilômetro. Sim. E tem também aqueles altiplanos falados pelo Erich von Däniken. Por que foi que houve uma grande mobilização para deixar um morro aplainado e lá fazer as linhas retas e tal, que ele falou Pista até... de pouso? As pistas de pouso, né? Pois é. Então, Nazca é esse mistério aí. Tá, eu vou aproveitar e te perguntar isso. Qual que é a sua opinião da linha de Nazca? Por que elas estão lá e são daquele jeito? Muito difícil lhe responder, mas assim, eu acho que é uma mensagem para os céus. Né? Isso aí a gente não nega, né? Mas não tem como a gente voltar, rapaz, na mente daquele povo
Porque, olha, veja só qual é o problema. É o mesmo problema das constelações. Você veja as constelações. Existem as figuras que formam as constelações, como você tem assim, eu vou ver a constelação de Órion, eu vou ver a constelação de Gêmeos. Isso aí você está na mitologia grega. Mas se você for para a mitologia Apache, você vai ver as figuras que os Apaches tinham na cultura deles. Então, se a gente fosse, se não tivesse, vamos fazer luzes agora que não encandeia mais o céu, para não ter poluição luminosa. Então, a humanidade ia começar a ter contato de novo com as constelações e as estrelas, mesmo no meio de São Paulo. Então, as pessoas iam ver o Cristo Redentor, entendeu? Iam ver, talvez, o Lula, o Bolsonaro, não sei. A constelação dessas figuras contemporâneas, entendeu? Entendi. Então, quando você vai para uma coisa muito antiga, você precisa ser basicamente um necromante. Você tem que voltar realmente a falar com os mortos. Você tem que pensar como os mortos. É porque é muito fácil com a nossa cabeça de hoje elaborar algumas teorias com o conhecimento que a gente tem. Eles naquela época não tinham. Ou de repente tinham além do nosso, sacou? Mas igual você falou, o ponto é que se eu for lá hoje e olhar pro céu, o céu que eu vou ver lá é muito diferente do céu que eles viram. Sim, e é muito diferente do céu que você conhece. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um grande apagão ou ir pra um lugar muito escuro, você vê o braço da galáxia. Eu já fui pescar assim, no meio da Amazônia, no meio do Pantanal, que não tinha nada de luz. E parece que alguém pegou um saco de açúcar e jogou isso no pano preto. É uma coisa assim, absurda, cara, absurdo. O céu é praticamente branco de estrela. Isso. As estrelas que você vê na cidade não representam, acho que nem 1 bilionésimo do que tem ali. Perfeito. Aí você vê porque chamam Via Láctea. Sim. Né? Tem tanta estrela lá no centro, no braço de Hércules, ali que a gente vê o centro da galáxia, que é um caminho no céu, que é justamente o leite que derramou, né, de Hera, né? É isso mesmo, eu falei do açúcar, mas o leite é perfeito. Porque é mais leite do que açúcar, porque é muito branco. Então é aquela parada. Eu acho que quem fala que não existe vida fora da Terra é porque nunca olhou para um céu nessas condições. Porque o dia que olhar vai falar assim, não, é impossível a gente estar sozinho. Agora também vou lhe dizer uma verdade sobre Nazca. Ela, ao vivo, tem uns passeios lá de avião que você, antes de ir, por exemplo, você contrata para ir amanhã de manhã. Poxa, segunda, amanhã de manhã, vamos nós 3 voar. Aí, sobre Nazca, né? A gente combina de fazer uma viagem e vai. Quando você olha, aí você vai no Google ver assim, acidente de avião em Nazca. Cara, os aviões são de péssimas condições, sabe? Ah, não, para. Sério. Mas aí, um cara assim com um podcast como seu importantíssimo tem que entrar no avião, cara, e fotografar. E quando... Não vou, não, eu vou mandar o Jackson adora andar de avião. Aí você vai e vê, cara, que ela não é tão assim, hoje em dia ela não é tão claro como aparece nos livros, entendeu? Sim, mas elas estão lá, eles podem até ter reforçado o traço e tal, sacou? Mas estão lá. Eu posso depois conseguir umas fotos mais reais pra mandar pra vocês. Oh, por favor. Mas, eu tenho em algum HD aqui, mas seria uma relativa altura, não é uma coisa que dá pra ver do espaço, entendeu? Entendi. Mas você, por exemplo, o Lago Titicaca, né? O Lago Titicaca, lá onde fica perto de Pumampuco, do Portão do Sol, né? Que a gente já viu em Tiahuanaco, né? Aí você vê assim, na foto da NASA, da órbita da Terra, você vê que parece um lince pulando em cima de um lebrezinho, uma presa. E aí o Titicaca é justamente lá a toca do lince, o Lago do Lince, uma coisa assim, entendeu? Que é como se fosse toca da onça. Aí, pô, você tá vendo uma coisa do espaço. Aí na Nazca era como se fosse um voo mais baixo, entendeu? Mas não tem problema, tá voando do mesmo jeito. Naquela época, eu imagino que seria impossível. Sim, e quando... Não, mas você... Olha, se você pegar deles até os nossos índios, tem o bom e velho pássaro do trovão. Sim. Quando esse pássaro aparecia, ele aparecia trovão. Cara, é um avião supersônico, é um Boeing, é um pássaro do trovão. Você nem vê o avião, só ouve o som. Então tem muito contexto pra ser abandonado. Pois é. Olha, e digo mais uma coisa, antes de terminar, assim, perto desse astronauta que você falou, tem também ali, porque a gente tá falando do lado do Pacífico, né? Tem o candelabro de Paracas, que para a tradição antiga é uma vergonha ser chamado de candelabro, né? Aquilo é um tridente. E aí, sendo um tridente, é justamente um símbolo atlante antigo, reconhecido pela tradição antiga que a gente falou no outro podcast. Vai saber, né, cara? Vai saber. Mas vamos lá, tem muita coisa ainda interessante aqui. Você está ouvindo? Acredite, se quiser.
Cara, quando a gente fala desses objetos fora do lugar, eu imagino uma coisa tecnológica, assim, que, putz, não tem como tá ali naquela época. Não tem. Eu queria uma coisa mecânica. Uma coisa assim, um computador, alguma coisa. E tem, que chama mecanismo ou máquina de Ancítera, que, cara, é uma máquina fossilizada, com engrenagem e tudo mais. A pronúncia grega, se eu não estou enganado, é Antiquitera. Antiquitera, tá. Mas em português nós chamamos como você pronunciou, não tem problema nenhum. Então, eu já vi muitas coisas, muitos estudos sérios. A arqueologia se interessa muito em chegar no objetivo, né? Para que servia, o que é que via naquilo ali. Então, assim, o que a gente tem de oficial é que não é uma coisa tão antiga quanto as outras. Vai lá para o 80 a.C. Então, Putz, a gente não tá é falando... 80 a.C. uma máquina dessa com engrenagem. Como que não é antigo? Mas, cara, se você pegar, por exemplo, outros holopartes, é jovem, adolescente isso aí. Cara, eu até concordo com você, mas eu tô vendo a foto dele aqui, da Sim. peça original que tá no museu. Cara, e você vê engrenagens ali dentro, um mecanismo mais intricado, como se fosse o mecanismo de um relógio. Sabe esse relógio de corda, alguma coisa assim, que você vê aquelas engrenagens funcionando? Parece muito aquilo. Inclusive, eu tô até vendo que, tô lendo aqui uma matéria que eu pesquisei, que ninguém tem uma explicação pra ele até hoje, fizeram uma reconstrução moderna dele. Cara, e é uma parada muito complexa. Ele é atribuído a Aristóteles, mas isso tem caído nos últimos anos. Se você me permite dizer, lá no meu canal eu tenho até um vídeo explicando ele em 3D. Vai estar na descrição do episódio, pessoal. Esse, ele agradece. Esse, assim, se imagina que era algo que servisse, por exemplo, para determinar as Olimpíadas, foi uma teoria. A outra foi para ser uma questão de regular, para saber onde é que estava a posição do Sol, da Lua, de acordo com você girando a manivela, dava para descobrir, por exemplo, como é que estava no nascimento de um determinado bebê que ia nascer, ou se ia ser um ano bom ou não. Mas tudo isso teoria. Tá, mas naquela época eles conseguiam manipular o metal para fazer fundição e fazer isso aí? Mas o pior, rapaz, é a invenção da própria engrenagem. Também, entendeu? Mas como é que a manipulação do metal... Que a manipulação do metal ela é muito mais recente. Pois é. Pelo menos é o que a gente imagina, acha, né? Exato. A gente pode estar muito enganado. Nos textos de Platão sobre a Atlântida, ele falava do oricalco, que o oricalco era um metal atlante que tinha aplicação infinita. E esse oricalco era uma liga metálica. E ninguém sabe como era, entendeu? Se procura até hoje. Qual que é a explicação que eles dariam? Você me falou alguma já e tal, mas tem alguma explicação mais, assim, pé no chão pra isso? Olha, você imagine, assim, o que a gente pode ponderar no ceticismo é o seguinte. Você imagine como é a perpetuação do conhecimento adquirido com a humanidade hoje. A gente faz um artigo científico, né? Espalha, aí ele é retestado e tal, e vira uma afirmação científica, que vai ficar sendo ainda testada durante muitas décadas. Então, naquela época, se houvesse um gênio, como qualquer outro gênio mais moderno, que fosse capaz de fazer o mecanismo de Ancítera, e como é que isso ia passar adiante? Quantos ele iria fazer? Por que ele estaria ali naquele barco? Será que a aplicação era só náutica ou ele foi presenteado a um rei? Tem essas teorias também. Então a coisa era muito fácil se perder um conhecimento, né? Para você ter uma ideia, olha, fala a lenda que Pitágoras estava... Na hora que a cidade onde Pitágoras morava, quando o Império Romano invadiu, Pitágoras lá com o hiperfoco dele, estava fazendo um teorema, que um soldado veio e matou ele. E ninguém sabe se seria uma nova teoria de Pitágoras, alguma coisa. Se perdeu ali, entendeu? Ele recebeu uma espadada. Então isso a gente pode aplicar a muitas outras coisas, como aquela pilha, né? A pilha que a gente falou, a pilha do Iraque. Outra situação também é o próprio... ali no Egito também, a gente sempre volta, né, pro Egito, né? É o cara que, por exemplo, começou a construir as pirâmides, né? Mesmo que ele tenha já encontrado a pirâmide de Quéops de outros tempos, que foi o que a gente defendeu, para você replicar ela, e que ele não conseguiu, tá? Por que eu digo isso? Eu digo isso porque a pirâmide de Quéops, se você pegar assim, quero ver o perfil da pirâmide de Quéops com as câmeras dentro, você vai ver que é dentro do corpo da pirâmide. Agora depois você peça a mesma coisa para Quéfren e Miquerinos. Você vai ver que os caras faziam a tumba embaixo e a pirâmide toda era só pedra por cima de pedra. Então, se a gente disser que os egípcios fizeram uma coisa muito mais complexa na de Quéops e depois desaprenderam, provavelmente foi porque o cara que manjava tudo morreu e não conseguiu passar pra ninguém. Cara, eu tô fuçando aqui enquanto você tá falando e eu tô achando tanto aqui que eu tô ficando de cara. Olha essa aqui, ó. É uma matéria, assim, sobre Opates. E nela tem um ponto que tá assim, ó.
Há apenas 2 anos, um relatório foi divulgado nas redes sociais apresentando a sensacional descoberta feita por jovem na margem de um rio perto de Watertown, Nova York. Ao extrair do leito do rio uma placa de xisto, ele encontrou preso a ela o que parecia ser um relógio de bolso do início do século XX. A descoberta não parecia nada demais, exceto pelo fato de que o relógio era bastante peculiar por não ter símbolos convencionais em seu mostrador, ou qualquer indicação para que ele serviria. Mas não era só isso. A misteriosa peça chamada de relógio estava incrustada na rocha com uma evidente fossilização e cristalização, que não poderia se formar em apenas um século. Para isso, eram necessários milhões de anos. Você conhece essa história? Então, não é a única, né? Você tem tem o martelo também, foi achado, acho que é em London, né? É uma região chamada London, que não é Londres. Um casal achou também um martelo incrustado, mas é chamado sim o martelo de Londres, sim. Agora eu organizei aqui as informações. Tem essa questão também, que eles acharam um martelo e um casal achou um martelo que estava incrustado numa pedra. E aí você vai para o período, pronto, aí vai para o seu período Cretáceo. Alguém perdeu um martelo no período Cretáceo. Cara. E outro parecido, o artefato de Coso. Conhece esse? Não. Põe aí 700 mil anos de idade. Como é que chama? É o artefato de Coso, C-O-S-O. É um plug desses de energia, que foi encontrado incrustado também numa argila petrificada. Uma tomada dessas de enfiar na tomada? Exatamente. Cara, outra aqui, ó. Cubo de Salzburgo, você conhece? Ah, cara, eu conheço. Essa aí, assim, encontraram até outros, mas ninguém sabe. Olha, já disseram que era um brinquedo. Tá, então calma, deixa eu contar pro pessoal aqui o que é e a gente vai discutir em cima. Também é conhecido como Pedra de Ferro de Wolfsang. Embora não tenha realmente a forma de um cubo exatamente perfeito, ele é um pedaço de ferro de altíssima pureza dotado de uma estranha ranhura no centro. Foi descoberto numa mina de carvão em Wolfsang Amtshack, na Áustria. O meu, sei lá como é que é, meu austríaco é perfeito. No ano de 1885, e se encontra em exibição no Museu de Viena. O que o torna notável é que foi encontrado dentro de um bloco de carvão. E o que os mineiros que estavam processando essa camada externa de carvão, eles especulam ali que ela teria se formado aproximadamente 60 milhões de anos atrás. Pois é. E aí você não pode linkar com os astronautas? Pode, né? Você pode linkar que em visitas o paleocontato, que é justamente o termo que a gente está falando, o paleocontato, pode ter ocorrido. E aí você pode linkar isso aí, por exemplo, com crânios de búfalos pré-históricos. Tem um crânio muito famoso citado em muitos livros do realismo fantástico. Que tem um tiro de bala nele, de revólver. Mas é um buraco perfeito, sem rachaduras, né? Sim, é um tiro, como se fosse um tiro. É, um tiro laser, daquela arma lá dos Stormtroopers, mas eles não acertam nada, né? A mira deles é horrível. Então foi muita falta de sorte desse búfalo. Cara, é umas coisas assim, muito surreal. Pra gente encerrar aqui, a não ser que você tenha mais uma aqui, eu achei uma aqui também que eu achei muitíssimo interessante, que é a Estrada Bimini. Essa aí eu vou jogar pra você. Explica, pessoal, o que é isso e, cara, por que isso tá ali? Ali fica perto de Bimini, né, mesmo? É por isso que é chamado assim. Bahamas, isso. Isso. E como se fosse um antigo porto, uma antiga edificação que existia. Lembra que eu falei pra você que o mar subiu cerca de 120 metros no final da última era do gelo? Sim. Então, essa seria uma evidência dessa civilização litorânea que desapareceu durante essa subida do mar. E essa estrada seria os últimos achados desse povo, né? Um povo que conseguia fazer uma coisa muito complexa. Porque quando você chega lá, elas são placas deitadas e você pode até dizer, não, mas isso é natural. Mas embaixo tem tipo uns pezinhos de pedra, sabe? Que dá pra você ver. Você mergulha embaixo, dá pra você ver que tem uns pezinhos de pedra. E é extremamente bem feita. O Charles Berlitz, que foi o grande escritor sobre o Triângulo das Bermudas, ele mergulhou aí. E ele falou que ali era onde tinha as provas da Atlântida.
de pelo menos uma base da Atlântida. E aí depois se falou de muita coisa, teve relatos de caras que foram estudar a estrada e entrando mais, viram uma pirâmide. Existem até fotos do radar dessas pirâmides, entendeu? Umas 2 ou 3 pirâmides no fundo do mar nessa região aí, que seria atribuir toda essa antiga civilização. Cara, essa parada que os desertos do Saara, principalmente, foi um mar há milhões de anos, milhares de anos atrás, milhões, sei lá, é real também? E assim, pra você ter essa evidência, não precisa de muita coisa não. Quando você for lá visitar, você não vai resistir, você vai, nos próximos 4 anos pelo menos, você vai ao Cairo. Quem dera. Cara, não é tão ruim não ir, viu? É um lugar assim, você sonha em ir pros Estados Unidos, o dólar é R$6. Você vai pra... O euro vai estar R$7. Você chega lá no Egito, R$1.000 viram R$3.000, por causa da libra inglesa, da libra egípcia. Então não é tão ruim não ir pro Egito. Mas quando você chega lá na areia, a areia do Saara, ela não é como a nossa areia da praia. Ela é uma areia encaroçada, entendeu? Ela não fica pegando muito na sua pele. E aí você tem a impressão que é coral mesmo, restos de concha. E isso aí não teria nada demais, não. Isso aí já é aceito mesmo. Agora, no caso aí, é uma mudança mesmo de paisagem. Eu tenho um episódio lá chamado As Cicatrizes da Pirâmide, da Esfinge, que mostra que do jeito que ela tá marcada, assim, ao redor dela as pedras estão marcadas e a própria Esfinge sofreu erosão, não é uma erosão do vento, ela é uma erosão de águas. Então você vê claramente onde a água escorreu pela rocha e foi causando a erosão, né? Caramba, velho. Antes de você encerrar, eu queria que tivesse um pra você sair amarrado do estúdio. E sedado corretamente, que tem tanta coisa, né? Mas tá faltando uma que é muito legal, porque tá entre as mais evidentes. É o mapa de Pirirês. É escrito mapa de Piri-Reis. Todo mundo pronuncia Piri-Reis, não está errado, não é na língua, mas a pronúncia turca é Piri-Reis. E eu consegui essa informação porque eu achei um vídeo turco falando sobre o mapa de Piri-Reis. Qual é a grande sacada? Assim, Piri-Reis era um navegante, era um político, sabe? Otomano. Então, ele teria um mapa que mostraria muito, mas muito antes dos grandes navegantes, com riqueza de detalhes, a América toda mapeada, a entrada, a foz do rio Amazonas, por exemplo, vai descendo certinho ali o litoral do Nordeste, da Bahia, desce, vai até a Argentina e passa para a Antártida. Só que o que acontece? No mapa de Pirirês, a Antártida não está congelada. Como é que é? Para saber que o contorno da Antártida está correto, só foi evidente nas últimas décadas, com material até através de satélite, o pessoal separou o que é rocha, né, terra, do gelo, e aí bate com a descrição de Pirirês. Mas Pirirês, no próprio mapa, fala como é que, porque aquelas informações eram confiáveis para qualquer pessoa navegar. Era confiáveis porque ele havia feito de cópias de livros antigos, que eram mais antigas, se conseguiu voltar a que mapas Pirirês foi se baseando até Alexandre o Grande, mas provavelmente de Alexandre para trás os mapas muito mais antigos se perderam e aí a gente só tem o de Pirirês. E é uma parte que está na grande obra do Erich von Däniken, que é nos Deuses Astronautas também. Cara, mas peraí, quanto tempo isso tem pra Antártida não estar congelada? Aí, cara, aí você só não vai chegar no nível da Pangeia, né? Porque a Pangeia estava colada lá, mas na verdade, assim, tem a questão do eixo, né, da Terra, tem a questão da temperatura do planeta. Estamos falando de coisas muito antigas, muito antigas. Porque o pessoal fala muito ali que ali tem gelo de milhões de anos atrás, e aquilo já existe há milhões de anos. De repente, não, né? Não. Ou então, nós somos muito mais antigos e esquecemos muita coisa. Olha, veja só que coisa interessante. Enquanto a gente está conversando aqui, nessa tecnologia incrível, né? Enquanto a gente está curtindo a internet, as ligações de vídeo, etc e tal, existem caras lá na Austrália que não usam o fogo. Existem pessoas na Mongólia que não conhecem nada de tecnologia. Existem tribos na África que estão ali caçadores-coletores. Cara, eu tava vendo uma matéria outro dia de uma tribo que foi encontrada na Amazônia, que eles nunca tiveram contato com o homem branco. Nunca. Exatamente. Nunca. Exato. Inclusive, quando eles chegaram com os drones pra filmar, os indígenas ficaram assim, extremamente assustados com aquilo voando. Você lembra dessa foto? Você chegou a ver a foto dos índios assustados apontando os arcos e as flechas? Sim, foi isso mesmo que eu vi. Então, eu vi essa foto e pensei assim, o que rolou depois que o helicóptero ou o drone foi embora? Os
deuses do céu, né? O pássaro amaldiçoou a tribo, ou o pássaro abençoou se começar a mandioca nascer lá, entendeu? Então, assim, nós estamos influenciando a mitologia desse povo isolado. Mas o mais fascinante é que quando a gente olha para o passado, a gente olha Egito, aí a gente olha o Império Romano, a gente olha Idade Medieval, a gente acha que o mundo todo, tava todo mundo igual, cara. Tava todo mundo compartilhando do mesmo saber, da mesma tecnologia, todo mundo dominava o aço, tá entendendo? Depois todo mundo dominou a pólvora. E não. Então isso também pode ter acontecido no passado. Sim. Uma civilização pode ter tido muito mais avanço, se espalhado pelo planeta, ter sido totalmente global, sem o nosso conceito de tecnologia, a base de destruição da natureza, né? Vamos entender aquele papo que a gente falou, e ter convivido com esses caçadores-coletores. E sendo então destruída, porque vamos dizer, era predominantemente litorânea e desaparecendo, seus sobreviventes ensinaram aos povos do mundo como reerguer a civilização. Então a gente está indo para uma teoria que não tem nada a ver com o do astronauta do passado. Sim. Né? Mas mesmo assim, mesmo você indo para essa teoria, mesmo você indo, por exemplo, para o Império Inca, lá que Quetzalcoatl, aliás, Viracocha, chegou num barco, ensinou todas essas coisas que a gente falou, né? De plantar, de colher, etc. Quando os caras chegaram, antes de Viracocha, quando os caras chegaram lá em Tiwanaku, eles disseram que a cidade já estava lá. Ninguém sabe quem são os construtores de muita coisa que é atribuída ao Império Inca. Eu tô sentindo que em breve nós vamos voltar de novo nesse tema, hein? Mas por hoje, vamos ficar por aqui, que eu já tenho muita coisa pra mim ficar pensando. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso. Hoje nós falamos sobre alguns ou partes, algum desses objetos fora do lugar. Existem vários outros ainda, então novamente joga a bola para vocês que estão nos escutando. Se vocês quiserem uma segunda parte com outros objetos, deixem nos comentários ali no Spotify, no Instagram, e a gente providencia uma próxima parte. Enquanto essa próxima parte não vem, nossos apoiadores vão ter uma outra parte, não é mesmo, Sr. Fudiek? Que a gente citou no último episódio, brevemente, e antes da gravação até comentei com o Jackson que eu arrependi muito, que aquilo daria um episódio inteiro, um episódio muito bom, porque é uma história muito legal, que é do povo e dos discos Dropa, não é, Sr. Fudiek? Dropas. Uhum. E tem uma relação com outro tema que a gente já falou, né, do povo Dogon, né? Sim. Estrela Sirius, assim, são umas relações bem interessantes aí que existem, né? Pois é, então aguardem aí que nossos apoiadores vão ter um episódio sobre os Dropas, aguardem. Enquanto esse dia não chega, agradecer novamente a presença do nosso amigo Ken Wolf aqui, que, mais uma vez, a aulinha de explodir com minha cabeça, valeu demais, cara, muito mesmo, eu adoro esses assuntos, adoro muito mesmo. Olha, eu gosto de criptozoologia, de parapsicologia, aparições, tesouros e esses aí que a gente tem falado, pode contar comigo, pra mim é um privilégio. Maravilha, meu amigo, tamo junto. Eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês algumas matérias sobre os assuntos que nós falamos aqui. Eu vou deixar linkado lá, principalmente algumas do Fenômeno, que tem lá o Mistério de Abidos, que ficou muito legal, que foi o trabalho que o Jackson fez ali com fotos, mostrando a sobreposição de imagens e tudo mais. E além disso, tem muito mais coisa lá também, não é, Sr. Fudiek? Pois é, PH, agora nós temos uma seção de membros, conteúdos exclusivos para membros do canal e do Portal Fenômeno. Então, se você quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, torne-se membro. É isso aí. E lá na descrição do episódio também tem o link para o nosso Apoia-se, o nosso Patreon. E eu vou aproveitar agora e agradecer que num dos nossos últimos episódios aí eu contei que eu tive problema com o site que eu estava planejando aqui, e eu tinha praticamente desistido da ideia e pedi ajuda para vocês que estão nos escutando, e se alguém pudesse ajudar, entrasse em contato. E cara, eu fiquei surpreso porque muita gente mesmo me procurou e se prontificou a ajudar. Então eu não tenho como agradecer todo mundo que entrou em contato comigo, se pôs à disposição para ajudar. Eu já tenho uma pessoa aqui que já está trabalhando no site, então eu não vou marcar uma data novamente com vocês, porque ele está fazendo ali no tempo livre, mas já está boa parte dele pronto, já está bem legal, então aguardem que vai acontecer novamente o site. Até lá, entre pelo nosso Patreon, pelo nosso Apoia-se, dê uma moral pra gente e entre no nosso grupo do WhatsApp.
Valeu, nos vemos na próxima semana com mais casos incríveis e histórias impressionantes. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, senhor Ufujack? Acredite, se quiser.